E aí, pessoal, o Jornal da Rede Alesp conversa agora com o Antônio Hernandes, que é vice-reitor da Universidade de São Paulo. Ele nos fala aí sobre o plano de retomada das aulas na USP. Bom dia, doutor. Bom dia, Antônio. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, uma satisfação estar com vocês. Eu estou à disposição para responder as perguntas sobre o plano no USP de retorno às atividades presenciais. Pode ir lá. Gostaria que o senhor contasse um pouco como foi organizada a escala para esse retorno gradual das atividades presenciais e o que falta para chegar na fase azul. Muito bem. Bom, primeiro é bom que se entenda, eu preciso explicar um pouco mais para poder chegar na fase azul e falar um pouco mais das aulas. Primeiro tem que se entender que as universidades paulistas, especificamente a Universidade de São Paulo, do qual eu posso falar mais tranquilamente, elas têm 3 grandes áreas de atuação que têm momentos distintos de retorno. Então, a Universidade de São Paulo tem uma parte importante, que é na área de ensino, que eu já vou comentar. Tem uma parte que é importância e referência nacional e internacional, que é a pesquisa. E a pesquisa na Universidade de São Paulo, ela não parou. Quer dizer, ela continua acontecendo, especificamente a pesquisa vinculada à Covid-19, ela permaneceu, inclusive com os laboratórios, mas muito das pesquisas que envolvem simulação e outros tipos de atividades, elas aconteceram parte em laboratório, parte em atividades online, uma vez que você usa, basicamente, o instrumento pode ser o computador e a conexão do computador com o grande computador da universidade. Então, a pesquisa em si, a quantidade de pessoas trabalhando, ela permaneceu basicamente a mesma, não teve não se afetou tanto. Prova disso é a resposta que a universidade tem recebido e a sociedade tem tomado conhecimento dos indicadores dos índices internacionais em que a universidade sempre se figura como o maior centro de pesquisa desse país, não só desse estado. Outra atividade da universidade, dentro dessa grande área, é as atividades de extensão. Essas sim, paramos as atividades do ponto de vista presencial, porque são atividades que, em geral, levam um grande número de público. Por exemplo, coral, atividades de orquestras, atividades nos centros culturais. Nesse caso, essas atividades elas migraram para a atividade online. Só para dar um exemplo concreto, agora em 3 de setembro, nós teremos a Feira de Profissões, que é uma feira voltada para os alunos de ensino médio, em que, em geral, você tem uma participação de 50, 60 mil estudantes do estado, nos 2 momentos da feira. Esse ano se espera um número muito maior, inclusive, porque a atividade será online. Então, nós temos nesses 3 momentos uma atividade que ela permaneceu presencialmente muito, muito forte, que é a questão da pesquisa, a extensão essencialmente online, e o ensino, ele foi, que envolve as aulas, agora propriamente dito, o ensino ele foi migrado da parte presencial para a parte online, a parte remota. E aí as atividades elas foram automáticas, saíram da parte da atividade presencial e foram para a parte remota. Por favor. Antônio, eu sei bem disso, eu sou aluno aí do doutorado aí da ECA aí na USP. Eu lembro que já no primeiro semestre a USP migrou, tivemos algumas aulas, né, no início, e depois migrou-se para o ambiente virtual. Muitos professores foram se adaptando e a gente vê que agora, nesse segundo semestre, as aulas estão acontecendo de forma normal, online, todos os professores já se adaptando a essa nova rotina e os alunos também, né? Parece que a coisa está transcorrendo de forma normal, parece que a experiência está sendo bem sucedida. Isso mesmo, é ótimo saber que você está conosco na comunidade universitária e aí você pode, inclusive, corroborar ou discordar, inclusive, do que eu posso dizer aqui das aulas. Essencialmente, nós começamos o semestre em fevereiro, o semestre começou, como todos nós, ainda em atividade presencial, sem muito entender o que seria essa pandemia. A partir do decreto em que estabelece a quarentena no estado, a Universidade de São Paulo entrou, a partir de março, então, em quarentena, e aí nós tivemos que rapidamente
tomar uma decisão. A Universidade de São Paulo, do ponto de vista de gestão, teve que decidir o que fazer com a grande quantidade de alunos que nós temos, não só na graduação, que nós estamos 60 mil alunos de diferentes lugares, ou na pós-graduação, como é o seu caso, que nós falamos aí por volta de 25 mil alunos, nos diferentes campos da universidade. Se você para as atividades, simplesmente para, e não busca alternativa, ou seja, se a universidade não tivesse se preparado, não para uma situação como essa, mas se ela não tivesse se preparado ao longo do tempo para desenvolver atividades remotas, ela não teria tido a capacidade de, rapidamente, em abril, já estar com as atividades de aulas, vamos dizer assim, não normalizadas, mas iniciadas de uma maneira muito intensa. O que aconteceu com o primeiro semestre, e você é testemunha disso, o que aconteceu é que alguns docentes, com mais facilidade para desenvolver atividades remotas, passaram mais rapidamente para desenvolver suas aulas em ambiente virtual. Com isso, esses aí entraram primeiro. Então, houve um esforço muito grande de todos os professores, de maneira que o primeiro semestre especificamente, ele terminou em diferentes momentos, a depender da faculdade. Então, a ECA terminou num determinado momento, que é a Escola de Comunicações e Artes. O meu Instituto de Física em São Carlos terminou mais ou menos no prazo que era estabelecido no calendário escolar, que era 4 de julho. O que aconteceu é que depois as ferramentas estavam colocadas, e o que se fez foi um treinamento mais intenso para superar essa transição inicial, abril e maio. A partir daí, o calendário, as aulas foram entrando, vamos dizer assim, nos eixos, e o que nós tivemos foi agora um período de férias, aí entre julho e agosto, e o início do segundo semestre, agora sim, 100% remoto, a partir do dia 17 de agosto. As aulas, e somente as aulas, tanto da graduação como da pós-graduação, elas no segundo semestre serão 100% online, 100% remotas. Já foi feita toda a distribuição didática aos professores, as aulas já se iniciaram, e as atividades e os cursos que exigem aulas, que são aulas, vamos dizer assim, práticas, aqueles que têm que ser realizados em laboratórios, elas só acontecem a partir de janeiro de 2021, que no plano USP nós chamamos de normal 2021, que naturalmente vai depender das condições epidemiológicas, e nós esperamos que daqui até o final do ano nós possamos superar essa dificuldade. Pois é, falando de dificuldades nesse processo, né, você já falou aí de algumas dessas dificuldades, o que a gente percebe é que muitos professores, né, tiveram essa questão da adaptação, alguns no primeiro semestre decidiram não aderir às aulas online, outros já fizeram rapidamente, mas muita gente reclama às vezes da interação, né, porque professores geralmente estão acostumados com a sala de aula, estão acostumados ali com a interação com os alunos, de olhar no olho e tal. E agora, no ambiente online, você tem lá, às vezes, dependendo da graduação um pouco mais, você vê lá o pessoal, 40 alunos, e está todo mundo lá com a câmera, às vezes, fechada, né? Muitas vezes a pessoa está... Então, rola, às vezes, os professores que falam, né? Rola, às vezes, uma solidão, né? Um monólogo, assim, porque não tem aquela interação. Mas, mesmo assim, parece que está funcionando de maneira normal. Queria que o senhor enfatizasse mesmo as dificuldades aí, falasse um pouco mais das dificuldades desse processo. Sem dúvida, a sua descrição ela é perfeita. De fato, existe uma dificuldade muito grande de você falar e perder aquilo que é uma outra linguagem, que é a expressão corporal, a linguagem corporal. Quer dizer, quando você está no presencial com os alunos, seja eles da graduação ou da pós-graduação, conforme você fala, as pessoas reagem. Como as pessoas reagem, dá para o docente que está ministrando uma série de informações, se ele deve enfatizar mais, se ele deve parar, se ele deve acelerar, se as pessoas estão ficando um pouco animadas demais ou chateadas demais com aquilo que você está falando. Ou seja, você não tem o som, você tem a expressão, aquilo que as pessoas transmitem via suas expressões, especialmente faciais. Então, retirar isso é retirar uma parte muito significativa da interação humana. E isso faz, de fato, cria uma outra dificuldade num primeiro momento, mas depois você vai caminhar para uma outra situação.
Veja, nós temos que aprender com esse processo. Aprender com esse processo significa que você pode fazer as atividades não somente presenciais e também não somente remotas. Você pode fazer o híbrido disso. E isso você ganha muita flexibilidade, porque você pode ter atividades em que você realiza de forma remota, pode envolver alunos agora, que antes era restrito aquele ambiente de sala de aula, mas você pode agora envolver alunos de todos os campos. Quer dizer, hoje, parte das atividades que nós fazemos relacionadas com a pesquisa, nós fazemos tudo online. Não há necessidade de você mais fazer, estamos fazendo eventos científicos online. Quer dizer, todos, não só nós no Brasil, todos nós no planeta, aprendemos de uma maneira rápida ou não, cada um no seu tempo, a se comunicar e se manter o processo caminhando. Quer dizer, as coisas não pararam, as coisas continuaram de uma maneira diferente. O que nós estamos é numa situação diferente. Então, para dentro da sala de aula, ou seja, quando você vai lá para dentro da sala de aula, especialmente no ensino superior, veja que nos outros níveis a situação é um pouco diferente, e dependendo do que nós estamos falando, a situação ela se torna mais complexa. Mas no ensino superior, em que você está trabalhando já com pessoas que são adultas, é mais fácil de você fazer essa transição, é mais fácil de você trabalhar com isso. Eu não tenho dúvida que pós-pandemia, o que deve vigorar vai ser o ensino híbrido. Nós devemos ter muito mais oportunidades, e essas oportunidades virão dessa forma. Você pode ter uma aula de um professor, ou uma palestra sua mesmo, lá na ECA, que pode ser transmitida para todos os estudantes da Universidade de São Paulo. E com isso, você abrange uma quantidade de gente muito grande. Você modifica o processo de formação de todos. E isso é excepcional. Pois é, né, Antônio? Falando dessa questão do modelo híbrido, a gente já percebe isso lá dentro da USP mesmo e tal. Algumas disciplinas, por exemplo, você tem, por exemplo, nesse segundo semestre, tem pessoas de vários lugares do Brasil assistindo as disciplinas. Você tem os professores mudando essa forma de dar as aulas, chamando especialistas de fora, pessoas que às vezes precisavam de um deslocamento de avião para chegar até aqui em São Paulo. E tá muito mais dinâmico, assim, de uma série de questões, assim. E mesmo outras técnicas, como vocês têm falado aí, questão de produção mesmo, produção técnica e tal, está todo mundo meio que se adaptando nesse momento. Você falou que a pesquisa mesmo, aquela de laboratório, tem outra dinâmica, né? Mas a produção, às vezes, de vídeo, por exemplo, no caso da ECA lá, de conteúdo, todo mundo descobrindo o celular, como que faz um vídeo pelo celular e tal. Eu queria que você falasse um pouco mais dessa questão híbrida. Parece que isso é uma das maiores contribuições aí do ensino, né, para a pandemia, e no ambiente USP isso vai continuar acontecendo depois da pandemia. Como é que vai ser esse novo normal a partir dessas mudanças? Do ponto de vista de ensino, esse sistema híbrido deve permanecer e ganhar força cada vez mais. Porque, veja, vamos imaginar que vamos fazer uma aula de... eu vou falar da minha área, que é mais fácil, naturalmente. Vamos fazer uma aula de física. Alguma área da física. Vamos pensar que vai ter uma aula de física nuclear, porque é uma coisa que as pessoas entendem, pelo menos sonoramente, é mais agradável de ouvir, que está entendendo. Você pode ter um especialista do Japão, que pode entrar na aula. Ou ele pode gravar o vídeo e ser na aula. Não vai ser diferente para as pessoas. O que as pessoas têm que entender é o seguinte, é que a facilidade de que você ganha agora, que ganhou com a tecnologia, ela permite que os alunos que estão hoje matriculados, os que vão chegar nos próximos anos, eles passam a ter um outro processo de formação, um outro tipo de trabalho. Posteriormente, ou seja, quando concluírem seus cursos, também vão ter uma nova visão de como que deve ser o trabalho. Isso deve causar uma mudança muito grande. E eu entendo que isso deve trazer muito mais benefício às pessoas agora. As pessoas, às suas famílias. Porque nós continuamos trabalhando, mas eu estou na minha casa hoje. Numa situação normal, eu estava no prédio da reitoria. Numa situação normal, provavelmente nós estaríamos fazendo essa entrevista presencialmente, com deslocamento, uma quantidade de tempo
Não precisou de nada disso. Eu não precisei de andar 240 quilômetros para chegar até aí, e nós acertamos o horário, qual foi o melhor horário para fazer. Então, isso vai trazer uma nova dinâmica nesse processo. Veja que isso era uma coisa que há uns tempos atrás, 5 anos atrás, se falava muito de empresas de tecnologia, essas grandes empresas, em que as pessoas iam trabalhar de bermuda, que podia isso, que podia aquilo, que era assim, parece que uma coisa, um sonho que nunca ia acontecer. Nessa triste situação que vivemos por conta da pandemia, nós aprendemos a fazer isso sem estar numa grande empresa de tecnologia no sentido amplo para todos, todas as pessoas, todas as classes sociais. Nós não estamos falando de uma classe social, de um conjunto de empresas. Todos tivemos que se adaptar. Veja, a medicina vai dar um salto muito grande. A USP está para implantar de maneira em definitivo para o atendimento do seu servidor em todos os campos, a telemedicina, que já estava lá, na Faculdade de Medicina, já estava pronta, já tinha pesquisa pronta, já se realizava trabalho. Agora, isso vai passar a fazer parte do dia a dia. Essa é a grande diferença. E isso vai acontecer com o ensino. Vai acontecer com o ensino porque o seu ensino, que antes ele era marcado com horário, não sei o quê, hoje você vai ter muito mais flexibilidade. As informações, elas já estavam. A infraestrutura tecnológica, a universidade já possuía. E só por isso que deu tudo certo. Porque se você não tivesse feito investimento lá atrás, prevendo de que num dia, talvez pudéssemos chegar a ter um ensino híbrido, era uma busca, ninguém estava desejando pandemia, certo? Então, mas todos nós estávamos trabalhando para quê? Num dado momento, é necessário mudar esse ensino, que era um ensino que, vamos dizer assim, do século passado, que aquele ainda baseado em tudo presencial. Agora nós demos um grande salto, e esse salto não tem mais volta. Esse daí é dessa situação que nós estamos de ensino híbrido para outra, e essa outra nós não sabemos, mas nós temos que continuar trabalhando agora. Existe muita pesquisa na universidade já trabalhando sobre o ensino do futuro, maneiras diferentes. Você precisa ter novas tecnologias, de maneira que você possa realizar atividades e ter interações que vão facilitar a sua presença ou não no ambiente escolar. Mas tem uma coisa que é essencial, que nós falamos no começo: nada substitui o relacionamento humano. Você pode ganhar muito com tecnologia, mas o relacionamento humano, o estar próximo, o falar, o entender a expressão e a linguagem corporal das pessoas, isso daí é que faz nós sermos diferentes. Tá certo. Antônio, conversamos com o Antônio Hernandes, que é vice-reitor da Universidade de São Paulo. Vice-reitor, muito obrigado pela sua entrevista, pelos seus esclarecimentos aqui na Rede Alesp. Uma boa sexta-feira, um bom final de semana para o senhor. Muito obrigada. Para você também, estou sempre à disposição. Muito obrigado.